Seja bem-vindo ao canal UThermal. Nesse vídeo nós vamos discutir a termodinâmica do resfriamento de ar usando uma garrafa de plástico. Essas imagens retiradas da internet mostram uma situação em que a temperatura ambiente é igual a 44,1 graus Celsius. Inicialmente, o ventilador se encontra parado. Ele é ligado e o ar escoa através dessas garrafas de refrigerante cortadas que aparecem na fotografia. Cada uma dessas garrafas funciona como um bocal convergente. Após algum tempo, a temperatura medida na saída da garrafa de refrigerante é igual a 37,9 graus Celsius, ou seja, uma redução de cerca de 6 graus em relação à temperatura ambiente. Possível ou impossível? Para tentar responder essa questão, vamos formular o seguinte problema. Ar na temperatura de 44,1 graus Celsius, na pressão de 1,2 vezes 10 a quinta Pascal, entra em um bocal convergente do qual sai a 37,9 graus Celsius. Os diâmetros do bocal nos pontos de entrada e saída são iguais a 0,11 metros e a 0,025 metros, respectivamente. Admita que o comportamento do ar é bem representado pelo comportamento de nitrogênio puro, tomado como um gás ideal, com capacidade calorífica molar a pressão constante igual a 29,12 joules por mol Kelvin. Determine a velocidade média do escoamento de nitrogênio na entrada e na saída do bocal. A primeira hipótese que faremos é que nitrogênio se comporta como um gás ideal. Essa é uma boa hipótese, dado que a temperatura de operação é bem acima da temperatura crítica de nitrogênio e o nível de pressão é relativamente baixo. Admitiremos também que a operação se encontra em estado estacionário, que as alterações de energia potencial são desprezíveis, o que é razoável porque as alturas de entrada e saída do bocal são muito parecidas. Vamos admitir também que o bocal tem isolamento térmico perfeito. Evidentemente isso não é verdade para uma garrafa de PET, mas o tempo de residência do gás no interior da garrafa é tão pequeno que praticamente não haverá transferência de calor. Finalmente, vamos admitir também que o escoamento é isentrópico. Iniciamos a formulação matemática do problema pelo balanço de massa, que será escrito em base molar. Na equação 1, o lado esquerdo representa a vazão de entrada. Ela é dada pelo produto da área pela velocidade média do escoamento, dividido pelo volume molar do fluido. O lado direito da equação 1 representa a mesma quantidade no ponto de saída. A diferença entre os valores na saída e na entrada deve ser igual a zero, conforme indica a equação de número 2. O volume molar é calculado com a equação de estado de gás ideal. Este slide apresenta uma forma bastante geral do balanço de energia. Iniciamos a sua simplificação aplicando a hipótese de operação em estado estacionário. Desta forma, as derivadas com o tempo que aparecem do lado esquerdo e do lado direito da equação são ambas iguais a zero. Em seguida, aplica-se a hipótese de que as alterações de energia potencial são desprezíveis. A taxa de transferência de calor também é igual a zero, devido à hipótese de isolamento térmico perfeito. Finalmente, não há potência de eixo em um bocal convergente. Eliminando-se todos os termos que foram cancelados, obtém-se a equação de número 9. Dentro dos parênteses, restam a entalpia específica e a energia cinética específica, ou seja, por unidade de massa. Essas quantidades podem ser escritas em termos molares, conforme mostra a equação de número 10, e a vazão molar de entrada e saída é igual, obtendo-se assim a equação de número 11. Aplicando-se às hipóteses do problema, a equação de número 11 pode ser escrita conforme mostra a equação de número 12, na qual o M maiúsculo com o índice N2 é a massa molar de nitrogênio. A condição de escoamento isentrópico para um gás ideal conduz à equação de número 13. Em resumo, temos três equações. A equação 14 representa o balanço de massa escrito em base molar. A equação de número 15 resulta do balanço de energia. E a equação de número 16 resulta da condição de escoamento isentrópico. Temos três incógnitas, que são as velocidades média de escoamento de nitrogênio na entrada e na saída do bocal e a pressão na saída do bocal. Vamos usar Excel para resolver o problema. As células com fundo laranja são valores especificados: a constante universal dos gases, Cp, massa molar, as temperaturas na entrada e na saída do bocal
os diâmetros na entrada e saída do bocal e a pressão na entrada do bocal. Vamos iniciar calculando a área da seção transversal, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, na entrada, e na saída simplesmente arrastamos. A temperatura nós vamos converter de graus Celsius a Kelvin, somando 273,15 para a entrada e para a saída. Vamos calcular o volume molar usando RT sobre P para a corrente de entrada e arrastamos para obter a mesma propriedade na saída, e vamos calcular a vazão molar pelo produto da área pela velocidade média do escoamento, que aqui é uma estimativa inicial, dividido pelo volume molar. Calculamos agora a diferença entre a vazão de escoamento calculada na saída e na entrada. Vamos agora calcular a diferença da energia na entrada e saída. Aqui a energia inclui a entalpia e a energia cinética, ambas em base molar, calculada para a corrente de entrada, para a corrente de saída e a diferença. Estamos nos termos de velocidade ao quadrado, na saída menos da entrada. Agora calculamos a diferença de entropia. E o código de cores usado é que as células que têm fundo verde têm valores iniciais e elas representam as incógnitas do problema, as velocidades de entrada e saída e a pressão de saída. Em termos do logaritmo da razão de pressões. Agora vamos calcular o quadrado desses desvios. O primeiro termo referente ao balanço de massa, o termo entálpico e o termo entrópico. E vamos somar agora esses quadrados desses desvios para ter uma medida do erro global. E vamos agora tentar minimizar esse erro, alterando o valor das velocidades de entrada e saída e o valor da pressão de saída. Aqui operamos com uma tolerância bastante restrita. Aplicamos o solver e alcançamos a solução do problema. Observamos que a velocidade na entrada é de 5,6 metros por segundo, na saída é muito mais alta, quase 114 metros por segundo, e a pressão cai em relação à pressão de entrada. Foi, portanto, possível obter uma solução para esse problema com valores de velocidade que nada têm de absurdos. A velocidade na saída, cerca de 114 metros por segundo, é bastante inferior ao valor da velocidade do som de nitrogênio nas condições do problema. A velocidade do som é o limite superior para a velocidade de escoamento na saída de um bocal convergente. Para se ter uma ideia do que representa a velocidade de entrada de 5,6 metros por segundo, é interessante consultar a escala Beaufort de velocidade do vento, que vai de 0, nenhum vento, até 12, furacão. 5,6 metros por segundo corresponde ao valor 4 na escala Beaufort e caracteriza uma brisa moderada, portanto uma condição facilmente atingível na saída de um ventilador doméstico. Assim, é mesmo possível reduzir a temperatura do ar usando o esquema proposto no vídeo de YouTube, mas sente-se esse efeito bem próximo à saída do bocal. Longe dele, a velocidade do escoamento cai e a temperatura do gás aumenta, no mínimo até o nível da temperatura ambiente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Meu nome é Marcelo Castier. Até a próxima.